Amém, irmãos. Levanta aí, vem pra cá. Vem aqui. Ora aí. Amém, irmãos. Amém. Grandioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui unidos, Senhor Deus, em uma só fé, Pai, para aprender cada vez um pouco mais de Ti, Senhor. Eu não posso nada, eu não faço nada, eu não sou nada, mas Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu pode todas as coisas, Senhor. Que nessa tarde o Senhor possa invadir o coração de cada um, transformando a mente de cada um, e através dessa transformação possa chegar aos Teus parentes, Pai, fazendo aquilo que qual o Senhor pode, a gente não pode. O Senhor possa abençoar, Pai, a vinda aqui do nosso irmão Temer, Senhor Deus. Agradecemos muito, ó Pai, pelo andar, pelo caminhar, pela obra que ele vem fazendo a favor, Senhor Deus, daqueles pequenos a qual o Senhor tem aqui, Pai, na sua casa. Amém, Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, conforme a vontade e a busca de cada um, para que possamos, em Seu nome, Senhor Jesus Cristo, em uma só fé, Pai, buscar aquilo que precisamos. E aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Quem que estava aqui a última vez que eu vim aqui? Quem não estava? Mais fácil, né? Quem não estava? Estavam, acho que, trabalhando. Tem alguém novo que chegou agora? Tá? Então vocês não sabem nem quem eu sou, né? Não precisa saber, viu? Não está perdendo nada. Bom, nós estamos aqui mais uma vez porque Deus mandou. Eu gosto sempre de dizer porque esse trabalho que a gente desenvolve, porque Deus mandou desenvolver, tá bom o som assim? Porque Deus mandou desenvolver, não é um trabalho para engrandecer o nome de ninguém, é para engrandecer o nome de Deus. E todas as vezes que eu preciso organizar a minha agenda para estar aqui, eu me lembro que eu não estaria aqui se Deus não tivesse mandado eu estar aqui. Então a glória é toda dele, o mérito é todo dele. E óbvio que a gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, ser usado pelo Espírito Santo para poder ministrar a palavra que Deus nos deixou, porque isso é um privilégio que a gente tem. Deus poderia fazer comigo, poderia fazer com o João, com o José, com o Joaquim, com qualquer um, mas Ele dá a oportunidade da gente participar, e isso é realmente motivo de alegria. Da última vez que eu estive aqui, a gente terminou lendo o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11. E eu queria ler ele novamente, até o versículo 18. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí. Sobre o que a gente está falando nessa sequência. Da última vez a gente estava falando sobre a soberania de Deus. Então, a gente começou falando sobre o novo nascimento, 15 dias antes, e 15 dias agora, a gente terminou falando sobre a soberania de Deus. E o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11, até o 18, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, quem é vós aqui, irmão? Nós. Noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo, portanto, esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, depois que nasceu de novo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então a gente terminou falando sobre quem gostaria, de forma simbólica, ser beneficiado pelo sangue. E eu sempre falo isso e quero repetir. A obra de Deus para toda a humanidade é reconciliar o homem pecador com Deus através do sangue derramado de Cristo na cruz. Amém? Essa é a mensagem central do Evangelho.
Nós recebemos salvação não por mérito nosso. Nós recebemos salvação pelo mérito de Jesus, que se entregou por nós voluntariamente para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus Pai. Então nós precisamos entender isso como ponto de partida hoje. Nós, na forma humana, não prestamos. Somos descendentes de Adão, nascemos condenados ao inferno. E a partir da obra redentora de Deus para os seus filhos, que somos nós, Ele entregou Jesus na cruz e através desse sangue derramado a gente foi lavado de todos os nossos pecados e aí a gente pôde se reconciliar com Deus. Então a gente precisa ter isso muito claro como ponto de partida na nossa conversa hoje. E eu queria falar exatamente sobre o fato de sermos beneficiados, de termos sido beneficiados pelo sangue de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Deus não poderia apenas nos perdoar. Se Ele não cumprisse a justiça divina através do sangue derramado de Jesus, Ele não seria justo. Então Ele entregou o seu Filho em uma forma de cumprir a sua própria justiça para que a gente fosse reconciliado com Deus. Mas isso é para todo mundo? Não ou não? Não, isso não é para todo mundo. Para eu ter acesso à salvação, se é através do sangue derramado, eu preciso estar aonde? Em Cristo. Se eu estiver fora de Cristo, eu não tenho acesso à salvação. Então esse versículo aqui enfatiza a importância da nossa fé em Cristo para a libertação dessa vida errada que a gente herdou dos nossos antepassados. E o que seria então vã maneira de viver, que traz o texto? É uma forma de vida que nos afasta dos valores cristãos. Quem vivia assim antes? Só eu. Então a gente sem Cristo, a gente vivia completamente fora dos princípios de vida cristã, se enganando, achando que a gente também era filho de Deus. Tem até um ditado muito popular que diz que todos são filhos de Deus. Não tem? É errado. Isso é um engano do diabo. Por quê? Porque não são todos que são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que deixam essa maneira vã de viver, se voltam para as coisas do alto através de Cristo Jesus. Você está entendendo? Então existe uma parte, meus irmãos, que é uma parte que nos cabe, que é essa decisão de viver em Cristo. Então eu não posso dizer que eu estou em Cristo, é o próprio texto que está dizendo. Eu não posso dizer que estou em Cristo se eu vivo da mesma forma vã de antes. Então esse nosso posicionamento como filho é necessário e é um culto racional que nós fazemos. Então nós temos acesso a todo tipo de coisa que não presta. Tem ou não tem? As propostas estão aí o tempo todo. Eu, como empresário no segmento de transporte, eu tenho cliente que eu não consigo prestar serviço, sabia? E sabe por quê? Porque a empresa contratante, a pessoa que representa a empresa contratante, ela quer comissão pela compra do meu serviço. E aí eu, como cristão, eu tenho que me posicionar. Ou eu topo entrar nesse jogo e rompo com princípios bíblicos, ou simplesmente falo, eu não faço esse tipo de coisa e aí eu não tenho aquele serviço. É triste dizer isso, mas a gente acha que corrupção
é só quando envolve governo. E não é verdade. Corrupção é em tudo que acontece no nosso dia a dia que vai contra o princípio bíblico. E a gente sabe o que é certo e errado. Sabe ou não sabe? Sempre soubemos. A diferença é que antes a gente tinha uma consciência fora de Cristo. E como uma consciência fora de Cristo, a gente achava que não tem nada a ver. Nesse exemplo que eu dei, se eu tenho concorrentes que fazem isso, eu fora de Cristo posso entender que tudo bem eu também fazer isso. Mas eu estando em Cristo, eu não posso fazer aquilo que a Bíblia condena. E aí eu tenho que tomar posição. Por isso que a vida do cristão, muitas vezes, ela não é mais fácil. E por que ela não é mais fácil? Porque eu preciso andar na contramão do mundo. E é fácil a gente andar na contramão do mundo? Não. É sempre que a gente vai ter ganhos andando na contramão do mundo, do ponto de vista espiritual, sem dúvida. Mas e do ponto de vista desse mundo aqui? Muitas vezes a gente perde. Então, nesse exemplo que eu dei, eu deixo de ter alguns contratos e, por consequência, eu faturo menos e, por consequência, eu prospero menos neste mundo. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que olha por mim, que pesa, que coloca a sua mão sobre a minha vida e não pesa a sua mão sobre a minha vida, Ele está sabendo. E aí nós temos todos os dias que escolher pelo mau caminho para atender as nossas vontades, os nossos anseios, essa vã maneira de viver, como diz o texto. Ou eu renunciar a essas coisas que Deus se desagrada, sabendo que do ponto de vista espiritual, eu estou no melhor lugar. Essa decisão ninguém pode tomar por você e por mim. Essa decisão é um culto racional nosso, dizendo para Deus, olha, eu vou tomar prejuízo do ponto de vista das coisas desse mundo para não te desagradar. E isso não tem a ver com a salvação. Olha que contraditório que é. Porque eu posso estar salvo, irmão. Jesus pagou a conta. Eu estou pecando, mas eu estou salvo. Porque quantas das vezes eu voltar aos pés da cruz e pedir perdão, Deus vai me perdoar. O problema é que se você está salvo, você não pode mais andar da mesma forma vã de antes. Está entendendo isso? Porque se eu não tenho uma nova consciência, eu não posso dizer que eu sou filho, porque eu não nasci de novo. Então essa contradição faz com que muitas pessoas achem que estão salvas, achem que são filhas de Deus, achem que terão os benefícios de ser filho de Deus, quando na verdade elas não nasceram de novo, porque elas não criaram essa nova consciência. Quando a gente cria essa nova consciência de forma verdadeira, a gente para com essa inconstância de hora estou pecado, hora não estou no pecado, hora estou pecando, hora... A questão não é mais o pecado. O pecado ficou secundário. A questão é que você tomou uma posição na sua vida diante de Deus e você quer de fato viver em novidade de vida, que é o significado da palavra evangelho. Está entendendo isso? E isso não depende de esforço do nosso braço. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Deus, o nosso Deus, que é um Deus coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que Ele faz em nós como indivíduo tem um propósito coletivo. Não é à toa que a oração que Deus nos ensina na Bíblia diz o pão é nosso. O Pai é nosso. Então, quando Deus transforma a nossa vida, quando Ele nos chama para a sua maravilhosa luz, nos tirando desse império das trevas, Ele faz com um propósito muito claro, que a nossa mudança de vida, individualmente falando, afete todos que estão à nossa volta.
Quando Deus me retirou o Temer do império das trevas e trouxe para a luz, Ele não mudou só a minha vida. Ele me deu o privilégio, por exemplo, de batizar a minha mãe. Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Eu não me posiciono em Deus em benefício próprio somente. Eu me posiciono em Deus porque através da minha vida resgatada, tantas outras pessoas serão. E é exatamente para isso que Deus nos criou. A Bíblia diz que Deus já sabia nosso nome quando a gente ainda nem estava no ventre da nossa mãe. Não é assim? E por que é que Ele já sabia? Porque quando Ele nos criou para viver nesse mundo aqui, Ele já tinha um propósito. E esse propósito, ele não é individualista. Ele não é egoísta. Ele é coletivo. Então a gente é chamado a andar na luz. Olha o que diz em 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Olha como o texto é claro. Por isso que a gente não pode se dizer filho nascido de novo e andar fora da luz. Em Romanos 3,25 ele diz assim: Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Então, ou a gente é filho da luz, ou a gente é filho da ira. Não tem outro lugar. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, para eu dizer que foi liberto pelo sangue de Jesus, eu preciso estar andando na luz e em Cristo. Não tem outro jeito. Então aqui a gente consegue perceber que tudo para Deus, em relação a nós, é no plural. Vocês percebem? Ó, se andarmos na luz, ou seja, é mais de um. Foi Deus quem enviou Cristo para levar os castigos pelos nossos pecados. E assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Plural de novo. Depois no Apocalipse ele fala, aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou. Então, na semana retrasada, quando a gente falou sobre o novo nascimento, ou há 30 dias atrás, quando eu comecei a abordar esse tema com vocês, a gente falou sobre a soberania de Deus, o plano da salvação. E qual é o plano da salvação? É Deus usando o que fez na nossa vida individualmente para afetar o maior número de pessoas possível. E essas pessoas afetadas pelo que Deus fez na nossa vida, serem despertadas para nascer de novo e aí sim ser beneficiado pelo sangue derramado. Jesus não morreu por mim ou por você, morreu por nós todos. A diferença é que a gente já descobriu a verdade do Evangelho, sim ou sim? E tem gente que não ainda. Então o chamado de Deus para nós é particular. Cada um de nós, quando nos colocamos em oração e perguntamos, Pai, para o que eu posso ser útil na sua obra? De maneira diferente e particular, Ele vai falar com cada um de nós. Mas a transformação é primeiro em quem, irmãos? Em nós mesmos. Então o Evangelho afeta a nossa vida, a gente nasce de novo, depois a gente passa a estender isso para as pessoas que estão mais próximas, dentro da nossa casa, e depois isso sai da nossa casa, vai extrapolando limites, pega o vizinho, pega o dono do mercadinho, pega o dono da padaria, e isso vai alastrando e vai afetando o maior número de gente.
Até que Deus fala particularmente com você e fala assim, eu quero que você vá pregar no presídio. Eu quero que você vá pregar na praça. Eu quero que você vá para o asilo. Eu quero que você vá para o hospital. É assim que Deus age. Então, o que é necessário para a gente entrar nesse lugar? É a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para eu crer em Jesus, qual é o ponto central? É eu ter fé em Jesus. E como eu posso, então, dizer que eu tenho fé em Jesus e viver a vida vã de antes? Não dá. Não tem como você dizer que tem fé em Jesus e viver da mesma forma. Qual é o ponto incrível dessa bondade de Deus, dessa misericórdia de Deus conosco? É que Ele próprio desperta em nós o desejo de se voltar para Ele. A Bíblia diz que nós não temos sequer a capacidade de nos voltarmos para as coisas de Deus se não for ação do próprio Espírito Santo em nós. Então é Ele que cutuca, irmão. É Ele que dá aquela cutucada em você. Só que se a gente não abrir a porta, esse plano não vai se cumprir. E esse é o ponto de atenção e tensão para todos nós. É nós não nos esquecermos do que Deus fez por nós na cruz. Porque vai ser o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar a superar todos os nossos defeitos e crescer espiritualmente, cumprindo o propósito que Ele tem. Eu não posso querer cumprir o propósito de Deus na minha vida, irmão, sem crescer espiritualmente primeiro. Sabe por quê? Porque o inimigo vai se levantar. Todas as vezes que o Espírito Santo estiver agindo na sua vida, o inimigo vai se levantar contrário. Todas as vezes. Eu, quando cheguei mais cedo, falei com o Levi. Segunda-feira passada, a gente leva os materiais das reuniões na praça, a gente leva dentro da Kombi, de uma Kombi que a gente comprou. E na semana anterior, eu vi que ela estava difícil de pegar, bateria meio fraca, eu mandei trocar a bateria. Coloquei uma bateria 0. Comprei novinha e coloquei no lugar. Então eu fiquei despreocupado com isso. E eu tive um monte de compromisso na empresa, saí meio atrasado, eu costumo sair da minha casa com a Kombi 5:30 da tarde, e eu saí 5:50. Quando eu fui ligar a Kombi não pegou. Bateria novinha, nem acendeu no painel. E um pouco mais para baixo da frente da minha casa, assim, começa um declive, tem um morro. Eu desci da Kombi com pressa, fui empurrando ela sozinha assim, entrei nela para fazer ela pegar no tranco. Dei 2 trancos em segundo e não pegou. Tive que deixar a Kombi lá no final da rua. Aí eu voltei correndo para casa, estava atrasado, peguei meu carro, baixei o banco, coloquei dentro do carro o que deu e fui para a praça. Deixei as coisas na Praça da Eletro, uma parte, e fui lá para a Praça da Rodoviária. E aí montei tudo aqui, igual eu faço aqui. Montei aqui, coloquei os bancos. Quando eu fui usar o microfone não funcionou. E eu olhei, eu percebi, já era 6:50 da noite, já tinha o pessoal lá para participar da reunião, e eu vi que o pessoal que me ajuda não chegou com café, não chegou com violão. E aí eu terminei de montar assim, quando eu me virei, todo mundo chegando meio esbaforido assim, eu falei, o que aconteceu que vocês chegaram tão atrasado? Rapaz, eu peguei meu carro, fui ligar, não pegou. Aí bati no vizinho lá, pedi o carro emprestado, estamos vindo no carro do vizinho, acabou a gasolina. Aí tinha um galão no porta-mala, pegamos o galão, mandamos abastecendo, enchendo o posto, galão furado. O que é isso, irmão? É guerra espiritual. Você acha que o inimigo se agrada de ver a gente envolvido para fazer as coisas de Deus? E o que a gente tem que entender com isso?
que são nesses momentos que a gente tem que acelerar mais forte. Porque se a gente está incomodando o inimigo, significa que a gente está cumprindo o propósito de Deus. Por isso que na nossa vida individualmente, a gente passa por processos e todas as vezes que parece que a gente está indo para o caminho correto, acontece alguma coisa contrária. Porque o diabo não quer que vocês saiam daqui restaurados. Não quer, não. Ele está perdendo gente, ele está perdendo gente do exército dele. Pessoas que entenderam a verdade da cruz e estão mudando de lado. Que estão deixando de ser filho da ira para ser filho de Deus. E ele está enraivecido com isso. Por isso que vai ter situações onde ele vai semear discórdia entre vocês. Por isso que vai ter situações onde ele vai semear discórdia dentro da sua casa. Por isso que você já vivendo pelo Espírito, num novo momento, a sua família não vai acreditar que você está mudando. Por isso que você está aqui ouvindo e está pensando assim, cara, que saco, eu não queria estar aqui. É por isso. O inimigo não quer que você saia daqui restaurado, porque ele não quer que você tenha o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E aí tem um monte de gente que acha assim, se Deus tem um propósito na minha vida, vai se cumprir independente de qualquer coisa. Não, não é verdade. A gente consegue atrapalhar. Então, se a gente não se posicionar de forma correta frente àquilo que Deus tem para nós, irmão, aquilo não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Porque a gente sabe que Deus está à porta e bate. Mas Ele não arromba a porta. Então você pode passar a vida inteira sendo cutucado pelo Espírito Santo. Se você não permitir que Ele faça morada no seu coração, esquece. Você vai continuar patinando aí e vai ser usado para coisa errada. Porque da mesma forma que o Espírito na sua vida, agindo na sua vida, você transborda coisas boas ao redor, quando você está iluminado, irmão, você ilumina tudo que está à sua volta. Mas quando você está nas trevas, você também vai causar escuridão em tudo que está à sua volta. Não tem jeito. A gente sempre vai se parecer com aquilo que a gente está buscando. Nós precisamos sempre lembrar disso. A gente, ao buscar uma relação genuína com o Espírito Santo, a gente estará abrindo as portas de uma vida cheia de poder, de graça e de transformação. Aonde a gente vai refletir o amor e a paz de Deus em todas as áreas da nossa vida. Para nós e para quem está em volta. Olha o que diz em Lucas 11, versículo 9. Vou ler até o 13. Presta atenção nisso. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. O que esse texto está dizendo aqui? Se a gente que é mau sabe dar coisa boa para o filho, quanto mais Deus se a gente pedir para ele certo. Qual é o problema, irmãos? A gente quer as bênçãos de Deus, mas muitas vezes a gente não quer o Deus das bênçãos. E aí essa conta não fecha. Eu quero tudo de bom na minha vida. A mesa com Jesus está posta para eu comer do Evangelho. E aí o que eu faço? Vou lá mexer no lixo. Deus não anda na escuridão. Se você escolher andar na escuridão ao invés de andar na luz, você não vai andar com Deus. Mas Deus é bom, Ele é assim. Você vai ter que sair da escuridão e ir lá para a luz. Isso é o nosso culto racional.
é a gente ter a oportunidade de fazer as coisas das quais Deus não se agrada e por amor a Ele, a gente escolher pelas coisas certas. Vocês acham que eu também não tenho tentação num monte de coisa? Mas qual é a minha escolha? Eu escolho por um prazer momentâneo ou eu escolho pela eternidade ao lado de Jesus? Se vocês lembrarem bem o que foi dito da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre uma sequência de uma nova consciência. Primeiro eu escuto a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu sou despertado para as coisas de Deus. Reconheço Jesus como meu único Salvador. Me batizo e tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Essa é a ordem que geralmente as coisas acontecem. Por isso que eu digo e repito, a vida com Deus é uma vida de decisão. Se você não se decidir por Jesus, de fato, decisão de homem que tem barba na cara, na primeira oferta do inimigo você vai cair. Porque ele é astuto e o nosso coração é enganoso. As ofertas de coisas erradas, irmãos, são muitas. São muitas. Vocês acham que eu teria dificuldade de trair minha esposa? Não é porque eu sou bonito, não. Mas a mulherada faz uma imagem do cara que é empresário, que anda num carro bom, que tem dinheiro. Fácil, não é? Vocês acham que eu me ponho em situação de risco? Vocês acham que eu confio que eu vou ter condições de dizer não numa situação dessa? Eu sou o primeiro, irmão, que eu tenho que entender as minhas fraquezas e não me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Eu não posso me fazer vulnerável para situações que eu sei que eu posso cair. Então a gente tem que ser prudente nas coisas. Quando eu decidi parar de beber, vocês acham que eu vou nesses encontros de colega para os caras saírem para tomar uma? Não vou, irmão. O que eu vou fazer num bar se eu não vou beber? Ah, cara, mas a gente queria conversar com você. Pô, vem aqui em casa. Vamos jogar boliche. Vamos lá na igreja. Vai lá na praça lá, a gente fala lá. É isso, irmão. É a gente se posicionar de uma forma decisiva e não ser levado a viver de uma forma vã, como antigamente. Vocês passaram pelo tratamento aqui, tá tudo bem. Você já saiu daquela fissura que o organismo pede da droga. 6, 7 meses, não dá para dizer que era igual antes. Primeiro mês que você passou aqui foi bem mais difícil. E aí você sai daqui, você vai direto encontrar com aquele amigo que usava droga com você. Vai dar certo? Vai dar ruim, irmão. Você vai ter que romper com aquela amizade? Vai. Paciência. Eu não tenho mais os mesmos amigos de antes. Por quê? Você precisa estar perto de pessoas que estejam buscando a Deus mais do que você. Hoje os meus amigos, as pessoas que eu mais convivo, são outros pastores. Por quê? Porque é o que eu estou buscando, irmão. Eu quero mais conhecimento da palavra. Eu quero mais unção do Espírito Santo. Eu quero mais intimidade com Ele. Ah, mas então você não vai lá onde precisa. Vou. Mas da maneira correta. No momento certo. Com os devidos cuidados. A gente não pode achar que está forte. Se a gente achar que está forte, é aí que a gente cai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos sempre do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5, presta atenção.
E eu, irmãos, isso aqui é Paulo, tá? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade nas palavras ou de sabedoria. Ou seja, ele está dizendo aqui, não fui com uma oratória perfeita, bonita. Um discurso bonito. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele está dizendo aqui, cara, meu discurso não era bonito, eu não vim aqui convencer você. Mas em demonstração do Espírito e do poder. Que Espírito é esse? Que habitava nele, irmão. E do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo acreditava que o Espírito Santo era, e de fato é, o principal agente de transformação e na comunicação da mensagem de Deus. Porque se a gente vem aqui, fala um monte de coisa, lê a Bíblia junto, conta experiência pessoal, mas você não está conectado com o Espírito Santo, essa palavra não penetra no seu coração, não vai mudar nada na sua vida. Por isso que tem gente que ouve a mensagem do Evangelho e converte rápido, e tem gente que pode ouvir a palavra durante 20 anos, está dentro da igreja e não ser convertido. Exatamente isso. E o convencido não tem os frutos do convertido. Porque o convencido, ele estava indo para lá, e ele continua indo para lá. E o convertido não, ele estava indo para lá, ele faz a conversão, agora está indo para lá. É outro caminho. E isso não tem a ver com as circunstâncias. Isso não tem a ver com capacidade intelectual. Isso tem a ver com um coração disponível. E aí essa é a pergunta para nós nessa tarde. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Por que é que a gente está agora, nesse momento aqui, reunido, ouvindo a palavra de Deus, juntos? Porque de fato a gente está buscando por uma experiência com o Espírito Santo, porque de fato a gente quer se tornar um filho de Deus e andar na luz, ou porque é só um momento aqui que fica sem graça de não estar junto. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. O que a minha vida distante do Espírito Santo, fora da luz, me deu até hoje? Eu posso falar de mim, irmãos, eu não posso falar de vocês. Mas eu tenho aquele sentimento assim, eu perdi 40 anos da minha vida. É triste isso, mas é fato. Porque mesmo depois que eu me batizei, até final de 2023, eu era um crente meia boca. Eu até tinha um comportamento muito melhor que antes. Mas eu não tinha uma experiência real com o Espírito Santo igual eu tive no final de 2023. E aí, a partir daí, que eu me posicionei em obediência, não parou de acontecer mais. Mas é esse lugar que a gente tem que entrar. É o lugar de verdadeiramente se derramar diante de Cristo e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque senão, irmão, não vai funcionar. E aí você está passando um tempo aqui e é só mais um tempo. Porque as coisas corruptíveis, como diz o texto, elas perecem. A única coisa que fica são as coisas incorruptíveis. E essas coisas partem da nossa posição em Cristo Jesus. Como que eu me alimento, então, das coisas espirituais para entrar nesse lugar? Como que eu faço com que o Espírito Santo seja um agente de transformação na minha vida? Eu preciso ler a palavra de Deus, orar e ter uma vida devocional a Deus. O que é uma vida devocional, irmão? É eu dizer não para mim o tempo todo e dizer sim para as coisas do Espírito Santo. Essa é a nossa postura de decisão. É fácil? Não é fácil.
E quanto mais você obedecer, irmão, deixa eu te dar uma má notícia. Quanto mais você obedecer, mais Deus vai te pedir. Ele começa para você assim: pare de usar droga. Aí você luta, você reluta, aí você decide, se posiciona, não usa droga mais. Aí ele fala: para de beber. Aí você para de beber, mas senhor, nem uma cervejinha no churrasco? Para de beber, sai desse lugar. Aí você para. Aí ele fala assim: agora para de ser mal-humorado, para de tratar mal as pessoas, para de ser grosseiro com a sua esposa, para de mentir, para de roubar, para. Renúncia, 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 renúncia. O nosso lugar como cristão é cruz o tempo todo. Você quer sair da cruz, Deus te manda para a cruz de volta. Essa é a marca de quem de fato nasceu de novo. Das pessoas que te conheciam antes olhar para você e falar assim: cara, nem eu estou te reconhecendo. Por que você está agindo assim? Por muito menos você tinha saído no soco com aquele cara ali. O cara está errado, você ainda está pedindo desculpa para ele. É assim que o Espírito Santo faz. E por quê? Porque Deus abomina os hipócritas. Se a gente diz que é cristão, filho de Deus, e age como um não cristão, como alguém que é filho da ira, cara, é o que Deus abomina. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, olha só. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Quem quer receber a recompensa de Deus publicamente? E o que eu tenho que fazer para ser recompensado publicamente? Orar. Orar em secreto. E orando, não useis de vãs repetições. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lo pedirem. Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa vida, irmãos, tem um propósito muito claro: que nós sejamos sal e luz do mundo. Por isso que a nossa fé não pode ser uma fé falsificada. Por isso que a nossa posição como cristão não pode ser de um cristão meia boca. Porque senão nós não vamos cumprir aquilo para que a gente foi criado. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se ele não tiver gosto, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. A candeia fica lá em cima do poste. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Vocês sabem como é que eu estudo a Bíblia? Eu leio o versículo ao contrário. Esse pedaço aqui começou no 13 e terminou no 16. Para eu estudar, eu leio do 16 para o 13. E aí a gente pergunta para o versículo. Presta atenção que funciona. Como que a gente pode glorificar o nosso Pai que está no céu? Que é como termina esse versículo. Como? A resposta está na frase de cima. Resplandecendo a nossa luz diante dos homens. E que luz é essa? É o Espírito Santo na nossa vida. Porque não adianta nada se eu quisesse transformar a vida da minha mãe e batizá-la, se eu não tivesse primeiro com a minha vida transformada. E o que é que motivou a minha mãe, irmãos, a querer se batizar? A minha vida. Não é um processo contrário. A gente quer falar de Bíblia para quem não crê, mas a verdade é que a pessoa que não crê, ela lê a Bíblia através de nós. Estão entendendo isso? Quem tem filho pequeno sabe disso. Seus filhos te imitam em tudo, não imitam? Se você começa a brigar com sua esposa o tempo inteiro e gritar com ela, a criança também vai gritar com a mãe. Vai gritar com você, inclusive. Porque para ela é normal gritar. Ela vê você gritando o tempo inteiro. E na vida nossa como cristão, diante daqueles que ainda não creem, é igualzinho. Como é que o cara vai se despertar pelo Evangelho se ele está vendo alguém que diz, que prega sobre o Evangelho, vivendo de uma forma pior do que ele próprio vive? Porque tem muita gente, irmãos, que não está no Evangelho e tem comportamento melhor do que quem está no Evangelho. Ou de quem diz estar no Evangelho. Porque o cara diz que está no Evangelho, mas vive da mesma forma vã de antes. Adianta isso? Para dizer a paz do Senhor? Não adianta, irmão. Você deseja a paz do Senhor, mas você é o capeta na vida do seu irmão. Que paz que você está pregando? Você está entendendo isso? A minha mudança, a mudança do Evangelho na minha vida, os frutos do que o Evangelho fez na minha vida, despertou na minha mãe a curiosidade de se voltar para Deus. Até o ponto que ela, de tradição católica muito forte, entendeu e quis se batizar. E eu tive o privilégio de batizar ela. E qual foi o impacto da minha mãe batizada na família? Muito maior do que o meu. Vocês concordam? As filhas, as minhas irmãs, sobrinhada. Começou todo mundo querer entender o que estava acontecendo. Como? Como? Já falei aqui, né? A gente é como uma caixa d'água. O Evangelho entra na nossa vida e vai enchendo. Quanto mais cheio eu estou, melhor é, porque começa a transbordar e vai atingindo todo mundo ao redor. Então, para que esse momento que vocês estão passando aqui faça algum sentido na vida de vocês, não seja só um momento difícil, vocês precisam de fato transformar isso num laboratório para sair daqui diferente do que vocês chegaram. E não só porque vocês vão parar de usar droga, porque vocês vão parar de beber, mas porque vocês vão ser feitos de uma nova natureza, irmãos. Esse Deus que é coletivo diz: o pão é nosso, e deixa nas entrelinhas entendido para nós que a decisão também é nossa. E lembrar a mim mesmo, que acredite, eu preciso me lembrar todos os dias, que eu tomei uma decisão. Porque senão, irmão, a gente é levado por qualquer vento. Dependendo da proposta, o cara cai. É ou não é assim? Mas se você tomar uma decisão, tem alguém menor de idade aqui? Você é homem, irmão. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe por que você chegou até aqui.
Você sabe o dano que você causou na sua família. Você sabe que quase ninguém acredita em você mais. É ou não é assim? Mas você tem que se preocupar com isso? De jeito nenhum. Você precisa se preocupar com Deus. Se posicionar como alguém que nasceu de novo, temente a Deus, porque se você temer a Deus, a sua vida vai ser inevitavelmente transformada. E as pessoas ao seu redor, mesmo não acreditando em você, com o passar do tempo vão te respeitar. Porque Deus, segundo o texto, nos dá o quê? Poder. Através do Espírito Santo na nossa vida, nós temos autoridade e poder. Por isso que a gente ora e o Espírito Santo fala com a gente. Por isso que a gente ora, a pessoa é curada. Por isso que a gente ora e o Espírito Santo nos dá discernimento. Por isso que a gente ora e Deus dá uma palavra específica para alguém. Porque a gente passa a ser instrumento de Deus. Amém? Amém. Vocês querem entrar nesse lugar, irmão? Então vem aqui na frente para a gente orar junto. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por esta casa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Levi. Obrigado pela vida dos monitores dessa casa, do Paulinho, dos demais. Obrigado também, Senhor, pela vida desses homens que ficaram em pé. Essas pessoas que entenderam a sua palavra, entenderam o que eu quis passar através da sua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo, Pai, essa palavra seja cada vez mais sedimentada nesses corações. Que eles entendam verdadeiramente o valor de estar em Cristo. O valor de saber que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, soberano nos céus e na terra, que Ele tem condições e é poderoso para fazer infinitamente mais do que eles podem pedir ou imaginar, meu Pai, como diz em Efésios 3:20. Que o Senhor Jesus cumpra o que está lá em Jeremias 29:11 e dê a esses homens os seus planos de bem e não de mal, Pai, para que eles tenham esperança em um futuro pela frente. Que o Senhor, de forma sobrenatural, traga a revelação da sua palavra. Quando eles pegarem a Bíblia, agora no final de semana, nos dias que virão, que eles consigam entender, Jesus, aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento através das Escrituras, através da inspiração dos seus profetas. Que o Senhor dê a eles, Senhor, esse entendimento, e que esse entendimento faça com que eles tenham uma mudança que seja nítida perante aqueles que os conhecem de antes, para que eles possam ser como embaixadores da sua palavra. Não porque eles vão fazer um discurso bonito, como lembrou Paulo, não porque eles terão palavras rebuscadas, bonitas, para ensinar alguma coisa, mas porque essas pessoas que conviviam com ele, meu Pai, com eles, que eles leiam a Bíblia através dessas vidas transformadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor, de forma sobrenatural, Jesus, atue nas questões, nas demandas que eles colocarem em oração no momento do louvor. Que o Senhor possa dar as respostas. E especialmente, Jesus, eu te peço, para aquelas pessoas que não entenderam aquilo que eu quis passar nessa tarde, que o Senhor se revele de forma sobrenatural. Faça com que essas pessoas tenham uma experiência sobrenatural. Para elas entenderem que o Senhor é real. Que o Senhor vive. Que a Bíblia não é um livro de historinha, mas que é um livro de realidades, meu Pai. Mais atual do que o jornal de amanhã. Que a sua palavra vai se cumprir em todas as profecias. Que o Senhor daqui a pouco vai vir buscar a sua igreja. E que ele parte dessa comitiva que vai subir aos céus com o Senhor. Que eles entendam o que diz lá no livro 3 de Apocalipse.
que o morno o Senhor vai vomitar pela boca. Coração sedento por Ti, meu Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor dê a esses homens essa expectativa e continue falando com eles ao longo da semana. Que você possa, Jesus, de forma assim grandiosa, utilizar essas pessoas no seu plano de salvação para atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu sei, Jesus, que a última colheita está chegando. Eu creio que o Senhor está às portas. E eu não gostaria, de fato, meu Pai, que nenhum desses nossos irmãos aqui ficassem para trás. Então, que o Senhor dê a chance para que eles se voltem a Deus enquanto há tempo. Para a honra e glória do seu nome. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Amém. Muito obrigado. Valeu. Amém. Daqui a 15 dias eu volto, a gente está numa sequência, a gente vai continuar essa sequência. Vamos falar sobre os frutos de quem nasceu de novo. Meu irmão. Pior que eu estou lendo um livro sobre isso aí. Tá? Sobre renascer de novo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe.